Você está no Inclitrix, aqui é o Antônio Matheus e eu não participei desse podcast. Meu nome é Vitor Viller, 45, Armínio Fraga. Meu nome é Sávio, Sescon, também estou no 45, mas a Marina já ganhou e vai levar para o Planalto o Curupira e a Caipora. Renato. Ai, meu Deus. Não sei, cara. Eu tenho que pensar durante uma semana. Meu nome é Renato Lerípio e eu ainda não decidi em quem eu vou votar. Tô aguardando o debate aí. Não, cara, não. Tá errado. Pode gerar dúvida. Pode gerar dúvida. É umbigo. Pode Então, gerar dúvida. Você vai votar na Dilma. Não, isso não é possível. Então, ok, vamos lá. Meu nome é Renato Lerípio. AS ou Marina, eu vou decidir depois do debate. Muito bem, vamos aqui hoje falar sobre o que aconteceu semana passada, sobre a taxa de juros americanas, sobre inflação, desemprego, crescimento no Brasil e sobre as eleições. E além disso, a gente está aqui com Sávio Sescon. Sávio, quem é você? Bom, eu estudei na UF lá junto com o Vitor e com o Renato e atualmente estou trabalhando no fundo de investimentos. E nós vamos contar com ele aqui na nossa conversa, então bora lá. E beleza, estamos aqui para falar sobre a semana que aconteceu na economia semana passada, começando aí pelo que o Vitor viu sobre o Fed. Fala aí, Vitor. Então, galera, a ideia aqui é a gente tentar entender, né, o que pode acontecer com a economia brasileira se o Federal Reserve, o Banco Central Americano, ele começar a aumentar juros no ano que vem, né? A gente sabe que se o Banco Central Americano aumenta juros, isso atrai capital externo, se desvaloriza câmbio aqui no Brasil, né? Tem uma série de consequências no cenário doméstico, entre elas a inflação, entre elas subjuros, entre elas menor crescimento na economia brasileira. Sim, mas por que você está falando isso? O que teve de notícia falando sobre isso? É o que está aí no radar já desde o ano passado, né? Quando que o Federal Reserve ele vai começar a normalizar a taxa básica de juros dele, né? Quando que ele vai começar a aumentar juros na economia americana. Ele começou a desmontar os estímulos da economia, né, que era o quantitative easing lá. Deve terminar agora em outubro a ter aquela compra de títulos, né, públicos e privados. E a partir desse desmonte de compra de títulos, ele vai começar a interferir na taxa de juros. Então, deve começar no ano que vem. A notícia que a gente teve essa semana passada, né, sexta-feira foi a conferência lá de Jackson Hole, que era o que? É uma conferência já tradicional que sinaliza o que o Federal Reserve e outros bancos centrais entendem que está acontecendo na conjuntura internacional, né? E o que a gente vê é que, de fato, não há uma comunicação clara do que vai acontecer, porque a economia americana ela não está numa situação, não se sabe ainda se a economia americana vai voltar a crescer ou não nesse período, ou se já está em crescimento, um crescimento sustentável. Há alguns economistas como o Summers, que ele defende que a economia americana dificilmente vai voltar a crescer uma taxa maior, né, na casa de 2% para cima, então estaria numa estagnação secular, e de fato há uma dúvida se a taxa americana ela deveria voltar para um patamar superior ao que ela estava antes da crise. É uma discussão e isso interfere diretamente sobre a economia brasileira. Assim, o que eu acho que foi relevante aí na comunicação dessa semana foi o seguinte: primeiro que a ata trouxe, vamos dizer assim, um grito mais forte dos divergentes, né? Daqueles membros do board do Fed que acreditam que a taxa de juros deva subir mais cedo do que o core do Fed acredita, do que a Yellen, que o Fischer e o Kocherlakota acreditam, né? Então, acho que subiu um pouco. A primeira notícia que saiu na quarta-feira foi a ata. Acho que subiu um pouco esse barulho, essa discussão aumentou dentro do Fed. E o que aconteceu? Na sexta-feira, vários analistas do mercado acreditavam que a Yellen viria com um discurso muito dovish.
no Jackson Hole. E olhando o discurso da Yellen, foi mais um discurso balance, assim. Ela não argumentou, ela deu argumentos tanto para que o desemprego seria estrutural como conjuntural, e afirmou que existiram grandes progressos no mercado de trabalho nos Estados Unidos. Fez o mesmo argumento que está na ata, né? Se o mercado de trabalho continuar melhorando mais rápido do que o Fed acredita, eles teriam que subir taxas de juros mais cedo. Se o mercado de trabalho melhorasse mais tarde do que o Fed acredita, eles teriam que subir taxas de juros mais tarde. Então foi bem balance, menos dovish, né, do que a mediana das expectativas dos analistas acreditavam. Então, na verdade, como vocês pontuaram aí, essa questão de quando os estímulos vão terminar e de quando, na verdade, a política monetária americana vai voltar a um novo normal, ela já se arrasta há bastante tempo, né? Eu acho que desde que começou essa nova política, acho que a pergunta que já se fazia é quanto tempo ela vai durar? A gente sabe que esse é um experimento que não tem experiências similares em grande profusão, né? É uma coisa que está meio isolada no campo da teoria econômica, por mais que já tenha alguns outros bancos centrais tenham tentado fazer algo parecido. Nessa magnitude é uma coisa um tanto quanto inédita e não se sabe os efeitos disso a longo prazo. Então acho que isso acaba colocando uma certa responsabilidade sobre a Yellen, sobre o Fed como um todo, porque dado que você não tem uma real dimensão de como essas coisas podem acabar, vamos dizer assim, acabar resultando em quê, as pessoas acabam colocando uma certa responsabilidade sobre isso. E aí, pelo que eu tenho acompanhado já há algum tempo da comunicação do Fed, especialmente da Yellen, a grande preocupação é o mercado de trabalho americano, mas não somente as medidas tradicionais, né? Não somente a taxa de desemprego. Mas a Yellen ela tem sido cuidadosa em olhar medidas subjacentes, tal como a taxa de participação, tal como o desemprego de longo prazo. Só fazendo um parênteses, já que você tocou nesse assunto, eu queria uma opinião sua. A situação do Federal Reserve ela melhorou ou piorou com a entrada da Yellen em substituição ao Bernanke, né? Você acha que melhorou, piorou? O que você acha? Assim, a Yellen era uma pessoa bastante próxima do Bernanke, né? Eu acho que ela compartilha muito das ideias dele. No início do mandato dela, eu acho que ela cometeu alguns, não vou dizer deslizes exatamente, mas ela estava um pouco atrapalhada em conseguir transmitir exatamente o que ela queria ao mercado. A gente percebe que depois, as atas seguintes, as declarações seguintes dela já parecem bem mais claras, ela colocando as questões de uma forma mais transparente mesmo, deixando claro a preocupação dela. E eu acho que isso favoreceu bastante a expectativa do mercado, a condução da política em si. E isso a gente acabou vendo nos resultados da própria política, né? Mas, assim, é interessante destacar isso. Ela sempre tem essa preocupação em qualquer documento, qualquer pronunciamento dela, sempre ela faz essa ressalva de que é preciso olhar melhor, analisar melhor as condições do mercado de trabalho. E pelo que a gente vê, por mais que os resultados mostrem uma certa melhora, a gente vê que os fundamentos ainda são um pouco frágeis nesse sentido, não é uma coisa unânime, né? O Sávio comentou que ele acha que a Yellen ela deu um tom realmente dovish, né? Para os próximos períodos aí. Não. Deu um tom o quê? Não foi? Explica pro Antônio, é o seguinte, que não sei se você conhece, dovish vem de pombo, né? De dove em inglês. E quer dizer que quando o banqueiro central foi dovish, ele é pombo, quer dizer que ele está mais inclinado a fazer uma política monetária mais expansionista, baixar a taxa de juros, fazer QE, entendeu? Ah, entendi. E pelo contrário, quando você pode falar que ele é hawkish, que ele é o falcão hawk, no caso, que é o banqueiro central que está ali preocupado com inflação, tá observando igual um falcão a inflação, entendeu? Ou bolha no sistema financeiro. Isso que é dovish e hawkish, entendeu? É que na verdade isso aí vem da divisão política lá, né? Os democratas são dove e os republicanos de hawks. Acaba um servindo para uma atitude mais conservadora, o outro para uma atitude mais relax.
Eu falei, o que eu acho é que ela não fez um discurso tão doce, ela fez um discurso mais balance, assim, que eu acho que não... Ah, você falou o contrário, então. Exatamente, falei o contrário. Ah, eu entendi que você tinha falado do... When you try your best, but you don't succeed. When you get... O Renato, ele comentou aqui pra gente uma coisa que é factível, né? Que a Yellen, ela não estaria olhando só para o mercado de trabalho, ela estaria olhando para a economia americana como um todo, né? Se a gente olha para a economia americana como um todo, a gente não vê sinais contundentes, sustentáveis de recuperação. É o que os analistas têm se perguntado aí. E aí você usa essa expressão, ela está sendo balance. Será que ela não estaria olhando hoje para a economia americana? Ela não estaria vendo de recuperação, ela está sendo mais parcimoniosa em entender a partir do ano que vem subida de juros, né? É isso ou não? O que você tentou falar? Assim, na minha opinião, pelo menos assim, todos os documentos oficiais de pronunciamento dela que eu acompanhei, sempre me pareceu que ela é uma pessoa bastante cautelosa com relação ao mercado de trabalho especificamente, né? A gente sabe que o Federal Reserve trabalha, na verdade, como um target, né, um alvo para a taxa de desemprego, que era inicialmente de 6,5 pontos percentuais, e ela chegou a fazer uma atualização nesse target aí, que era uma atualização implícita, mas depois acabou ficando bastante explícito isso. Ela disse que, na verdade, a taxa de desemprego americana, a taxa natural, já não estaria mais nesse patamar, estaria um pouco acima disso. Então, quer dizer, isso também à luz de outros indicadores do mercado de trabalho, como emprego de longo prazo, que eles consideram as pessoas desempregadas por mais de 15 ou 27 semanas. Ou seja, existe uma série de indicadores que apontam ainda uma certa folga no mercado de trabalho. E, pelo que eu tenho acompanhado dos pronunciamentos dela, isso é uma grande preocupação, né? Enquanto o mercado de trabalho não emitir sinais mais concretos, né, mais sérios, vamos dizer assim, de recuperação sustentada, eu acho que ela vai manter esse tom mais parcimonioso, vai manter essa política monetária ainda acomodatícia, como a gente chama. Legal. Então, assim, os juros americanos, eles, se aumentarem, aumentam muito gradualmente, né? É isso que eu estou entendendo que vocês estão falando aí. E esse gradualismo, ele teoricamente ele é bom para a economia brasileira, né? Porque se os Estados Unidos eles aumentam gradualmente os juros, teoricamente a gente tem tempo para corrigir problemas domésticos, né? Principalmente inflação, né? E principalmente o déficit em conta corrente. Em termos de inflação, a gente sabe que se os Estados Unidos aumentam os juros muito rapidamente, a gente tem um efeito de desvalorização sobre a taxa de câmbio, né? Porque teria saída de capital daqui. E aí, já jogando para o lado da inflação, ano que vem a gente tem um cenário muito difícil em termos de preço administrado, né? A gente não sabe o que esperar de preço administrado para o ano que vem. O que? Basicamente Petrobras, né? Energia e tarifa de ônibus, essas coisas, né? Exato. Assim, basicamente são essas três tarifas que você falou. Primeiro gasolina da Petrobras, depois de energia, depois do desconto que foi dado em 2013, se não me engano, em março ou abril de 2013, que fez o consumo de energia subir muito no Brasil. Você acha que foi eleitoreiro ou não? Você acha que a redução foi eleitoreira? Eu acho que, como tudo na vida, é aquele velho ditado, o diabo se esconde nos detalhes, né? Começou como uma bandeira para aumentar a competitividade da indústria brasileira, uma proposta de baixar o preço da energia por conta disso, para um ganho de produtividade, baixando custos para o setor. Esse benefício foi estendido para a população brasileira como um todo, baixando o preço também para o consumidor, para a gente. O problema é o seguinte, o problema é que você não consegue baixar, eu acho que eles acreditam muito nisso, eles não acreditam que preço é uma sinalização, mas a gente que acredita que o mercado serve para alguma coisa, a gente sabe que preço é nada mais nada menos que a sinalização, e energia é um bem escasso, e aquele preço existir porque para equilibrar a demanda de energia e a oferta,
quando eles baixaram o preço da energia, o que aconteceu foi que a demanda explodiu e a gente não tinha oferta suficiente para suprir essa demanda. Assim, então eles não acreditam que o mercado pode levantar bandeira que esse mercado de energia e preço não importa, mas importa sim. E o que aconteceu foi que os níveis dos reservatórios baixaram e o preço da energia no mercado spot explodiu, né? A gente tem uma situação hoje que a inflação ela é um desafio, né, para o Banco Central, né? O último relatório de inflação do Banco Central, ele projeta a inflação em 2016 acima da meta, né? A meta a gente sabe que é 4,5%. Você acha que foi correto ele ter parado em 11% ou você acha que ele deveria ter ido além disso? O que você colocou aí acabou me inspirando um pouquinho aqui. Você falou, o centro da meta é 4,5%. Não, centro da meta não existe. Exatamente, eu acho uma que meta... eu acho esquecida, né? Mas eu acho assim, em boa parte, o problema que a gente passa hoje, tem passado já há alguns anos, ele é basicamente fruto dessa tolerância com o centro, com o teto da meta, né? Quer dizer, a gente já vem comprometendo essa banda de tolerância já há algum tempo. E aí a gente acaba comprometendo também o quê? A capacidade da economia brasileira de suportar choques. Então, quer dizer, dado que a gente não tem mais essa folga para poder acomodar choques da natureza que for, a gente acaba ficando refém de qualquer evento, né? Então, por exemplo, se a gente tiver a normalização da política monetária americana, como a gente tem discutido aqui, em algum ponto no futuro próximo, isso provavelmente vai demandar uma ação de política econômica do governo brasileiro muito mais restritiva, porque a gente não vai ter mais esse intervalo de tolerância para estar acomodando esse choque. Então, quer dizer, agora a real situação da economia brasileira, pelo menos no que tange a questão da inflação, não temos espaço para acomodar nada. Então, o que vier vai ter que ser combatido de uma forma bem mais dura. E aí é o que o Sávio colocou também, a gente tem os preços administrados que uma hora vão ter que ser liberados, né, porque corre-se o risco aí de você comprometer a saúde financeira de diversas empresas. Só esses preços administrados aí já correspondem a um percentual considerável, 1,4% segundo alguns cálculos aí. Então, quer dizer, a gente sabe que a atividade está ficando mais fraca e isso deve ter um impacto na inflação, mas a gente sabe que a inflação dos preços livres, principalmente na parte de serviços, ainda tem um comportamento cômodo, né? Então, quer dizer, a gente está numa situação que é perigosa porque a gente deixou chegar nesse ponto. E hoje a gente não tem mais espaço para estar acomodando nada. Então, se vier de surpresa aí, vai impor custos, enfim, não seriam necessários que a gente tivesse. Tem muito uma discussão, 2015 vai ser um ano difícil, né? Vai ser um ano de ajuste, vai ser um ano complicado para a economia brasileira. A gente colocou aqui duas coisas, a gente colocou a questão dos administrados, né? De fato vai ter que ter um realinhamento de preços, né? Principalmente nesse grupo aí, energia e combustíveis. A gente colocou a questão da política monetária norte-americana, que se de fato tiver esse aumento de juros nos Estados Unidos, isso vai provocar aumento de saída de capital daqui do Brasil, que tende a desvalorizar a moeda nacional, tem impacto em inflação, tem impacto em aumento de juros, tem impacto em menor crescimento da economia. Então a gente está lidando com realinhamentos de preços ano que vem, que vão causar, né, menor crescimento em algum momento para a economia brasileira. E somado a isso, a gente tem uma situação hoje na economia brasileira de pleno emprego do fator trabalho, né? A gente sabe que é um pleno emprego meio artificial, né? Porque a oferta de trabalho está crescendo muito pouco, né? E aí, como é que dá isso? Será que a partir desse ano que vem, não sei, a gente vai ter um maior aumento de oferta de trabalho, o desemprego vai aumentar?
A gente vai ter menor crescimento com desemprego? Será que vai voltar à normalidade da teoria econômica ou não? A gente vai continuar tendo essa situação sui generis de ter menor crescimento. Esse ano deve dar 0,7, 0,8 de crescimento, com ainda uma taxa de desemprego muito baixa. Qual a sua projeção de crescimento para 2015? 2015 está em 1%, né? 1%? Então, você acredita que a economia brasileira vai fazer ajuste e vai acelerar ainda? Pois é, né? Estranho, né? A gente vai crescer 0,7, 0,6. O foco está 0,7. Depois vamos botar que a gente vai crescer um 0,6, 0,5. Você acha que ano que vem a gente acelera o crescimento? Não sei se de 0,7 para 1% é acelerar, né? Mas você está correto. Provavelmente a gente deve vir menor do que esse número, né? É muito difícil a gente imaginar que a economia brasileira vai acelerar desse ano para o ano que vem, né? E isso aí vai causar alguma folga no desemprego. Mas eu queria saber exatamente isso. Com esse cenário de, enfim, 1,5%, 1%, 0,7%, enfim, é baixo crescimento. Se a gente descontar a taxa de crescimento da população, a gente está falando em alguma coisa entre 0,5% de crescimento da renda per capita, né? Nesse cenário, o desemprego aumenta ou não? É isso que eu estou tentando... Cara, assim, eu não sou, ao contrário do que o Manteiga diz, eu sou otimista, mas eu estou... O Manteiga não diz nada. Mas eu estou pessimista. Olha só, você falou bem aí quais são as árvores que a gente tem na nossa floresta, né? Mas tentando olhar a floresta como um todo, primeiro, acredito que, sendo Marina ou Aécio eleito, ou Aécio melhor, mas Marina, uma sinalização de uma política econômica mais acertada, com nomes fortes, igual Janete, ou eventualmente um Loio da vida, ou um Armínio Fraga, que disse ontem na Veja que não iria para o governo de outra pessoa, só do Aécio, mas eu acho que ele vai sim, que acho que o sonho do cara é ser ministro da Fazenda, pelo que eu ouvi. Entrando, eu acho que essa pressão no dólar, que acho que está na mediana do mercado, e imaginando até uma subida de juros, o Fed realmente ocorreria, eu acho que não ocorre tanto, porque os preços simplesmente mudam. O preço dos bondes do Brasil é outro preço, porque você tem que dar um voto de confiança para o cara, que o cara é sério, se for um Armínio da vida. O preço das ações da Bolsa mudam, porque a Petrobras não vai valer mais do que ela vale com a Dilma, ela vale muito mais se tiver uma... Tudo isso, de fato, a gente tem um cenário muito difícil para o ano que vem. Pode piorar. Não, mas o meu ponto é só o seguinte, é que eu acho que a gente não sofre tanto no câmbio, entendeu? Porque eu acho que a gente não sofre tanto no câmbio. A questão do desemprego. Isso. E o que acontece? Na questão do desemprego, meu cenário é horrível, porque para emprego meu cenário é horrível. Por quê? Primeiro, de qualquer forma, mesmo que o câmbio não desvalorize, você vai ter uma inflação corrente alta. Então, o Banco Central não vai poder baixar a taxa de juros. Se for um cara sério, ele não vai baixar mesmo a taxa de juros. Segundo, existe a necessidade de fazer um ajuste fiscal, porque se a gente não alcançar pelo menos uns 2% de superávit primário, nossa dívida PIB não fica, a trajetória de dívida PIB, né, não fica equilibrada, fica explosiva. Então vamos ter que fazer ajuste fiscal. Terceiro, para você ter uma sinalização melhor fiscal, a gente precisa parar com esses gastos para fiscal. São basicamente os bancos públicos emprestando a rodo. Se você olhar hoje nos dados de crédito, só os bancos públicos emprestam dinheiro. Vamos pensar. No quarto, as famílias do Brasil estão super endividadas no cenário de pleno emprego. Mesmo no cenário onde as famílias do Brasil nunca ganharam tanto dinheiro quanto elas estão ganhando agora, você nunca encontrou elas tão endividadas quanto elas estão agora. Então, sinceramente, eu olho para o cenário ano que vem, minha projeção é longe de ser 1% de crescimento. Eu acho que é estagnação ou recessão. Eu só não falo que é recessão porque só falando de estagnação eu já estou fora do consenso só, mas eu acho que recessão é pouco. E falta muito desemprego, sabe? Quanto que você acha? Exatamente. Não, no cenário desse, você acredita que o nível de emprego vai ser mantido? Esse nível de emprego não existe, cara. Esse nível de emprego já foi. Ele está aí agora, momentaneamente. A Dilma está cruzando os dedos para o desemprego não subir enquanto ela está no poder ainda.
Isso já passou, já foi. Isso daí, como você disse, Não, é distorção estatística. Só para quando você fala, por exemplo, tudo isso que a gente falou aqui e tal, vai gerar um crescimento menor ano que vem. E aí, esse crescimento menor, ele vai gerar aumento de desemprego, é isso que você está falando? Isso, exato. Hoje a gente está em torno... A gente não sabe qual é a taxa de desemprego há 3 meses, né? Infelizmente a gente não sabe porque o IBGE estava em greve. Mas a gente tem uma noção pelo fluxo do CAGED lá que a geração líquida de vagas ela está diminuindo, né? E aí, você acha que ano que vem a gente aumenta essa taxa de 5 para quando? Acho difícil fazer essas projeções na mosca, mas o desemprego vai subir ano que vem. Eu prefiro mais a noção de economia tá quente ou tá frio. Eu acho que é uma coisa mais verdadeira do que eu te dizer qual é a temperatura exata da água, entendeu? Indo um pouco nessa direção aí de economia quente ou fria, acho que a gente tem sinais importantes aí de que essa taxa de desemprego vai acabar revertendo em algum momento, né? Se a gente pegar os dados, a gente vê que a indústria tem desempregado sistematicamente. O setor de serviços, que hoje seria o setor que mais absorveu mão de obra, ele começa a dar sinais também de arrefecimento, depois de um longo período aí de bastante fervor, vamos dizer assim. Então, quer dizer, isso uma hora ou outra vai chegar na taxa de desemprego, né? Como você bem colocou, a gente está com uma taxa de desemprego baixa por questões demográficas e por questões também de baixa oferta de trabalho, né? Que aí vários analistas deram sua opinião aí, apontaram fatores diferentes para isso, mas o fato é que a gente tem hoje um enorme contingente de pessoas que não está ofertando sua mão de obra. Por outro lado, a economia está desaquecendo, ela está encontrando dificuldades em gerar postos de trabalho. Como eu falei, a indústria está desempregando sistematicamente. O setor de serviços, que até então vinha alimentando a demanda por trabalhadores, já mostra também sinais de fadiga. Então, quer dizer, esse quadro todo acaba sugerindo que não vai tardar para que a taxa de desemprego comece a mostrar sinais também de deterioração. Acredito que não esse ano ainda, mas provavelmente para o ano que vem a gente já começa a ter sinais aí mais contundentes disso. Sávio, você acha que tem espaço aí para a gente aumentar a produtividade nos próximos anos? O que você acha desse tempo? A primeira coisa que tem que ser feita no Brasil é abrir espaço, né? Primeira coisa que vai... É porque eu acho que economia, cara, é aquela ciência não é tão exata, mas... Sabe, você tá muito heterodoxo. Eu não gosto de economista heterodoxo, cara. Não tô heterodoxo, não. Eu acho que a primeira coisa que vai ocorrer vai ser esse aumento de desemprego. Não tem como. Você vê, a economia clama por isso, a inflação está estourando, o déficit em transações correntes está explodindo. Você vê que tem alguma coisa errada aí. Parece que o que está errado é isso, né? Que o mercado de trabalho, a economia, os fatores de produção foram levados longe demais, foram levados além dos limites deles. A primeira coisa que vai ocorrer, eu acredito, na economia brasileira é a geração de um slack. E vai ser duro, é isso que você falou, várias pessoas vão perder emprego. E depois disso que terão que ser implementadas reformas, né, para o aumento de produtividade e tal. Eu acredito que no cenário atual não tem como manejar a economia, não tem como, você não pode partir para um novo método de crescimento econômico, uma nova fonte de crescimento, com a inflação em 6,5%, um déficit em contas correntes em 3,6%, o câmbio sendo segurado pelo Banco Central. Não existe isso. A primeira coisa que você tem que fazer é um ajuste econômico. E esse ajuste econômico, que vai ser duro, e depois vamos ver como a gente cresce, né? Porque por esse método de só empregar fatores de produção que antes eram abundantes, como explorar commodities no Brasil e trazer mão de obra para o mercado de trabalho, isso acabou. Essa fase do nosso usar isso como motor de crescimento, infelizmente, a gente chegou no teto desse modelo. Tem que mudar o modelo, né?
Eu só queria terminar. Eu queria que vocês se comprometessem. Quem vocês votam pra presidente? Vamos se comprometer aí, galera. O voto era secreto, não deixou de ser. Foda-se o Eu vi. secreto. Eu voto no AS, mas a Marina vai ganhar, então votem no AS, mas a Marina já ganhou. Olha, eu confesso que eu tô em dúvida ainda. Eu quero ver o debate. Vai ter um debate essa semana na Band, não é isso? Na Entre a quinta-feira? Dilma e o AS? Não. Tô em dúvida entre o AS e a Marina. Ah, tá. É sério. Vamos deixar claro isso então, né? É bom deixar. A Dilma não é opção. Então você tá em dúvida entre o AS e a Marina. Tô em dúvida. Interessante. Antônio. Eu vou postar no Pastor Everaldo. Pastor é Mas você viu a entrevista Cara. dele no Jornal Nacional? Eu queria votar no pastor Everaldo, que é o cara mais liberal que eu já vi. Há 5 meses ele é liberal, né? Ele virou liberal do nada. Sou liberal. Tomei um banho gelado. Não disse que ele é consistente. Vamos privatizar a Petrobras, vai dar tudo certo. O meu voto é 45 a 4 anos, né? Então não tenho muito problema com isso. Então, eu tava de sacanagem, vou postar o Pastor Everaldo não. Você vota em quem, Antônio? Cara, eu tô mais ou menos que nem Renato, só que eu tô mais inclinado na Marina por enquanto. Marina, bom nome, Marina. Eu te disse, a Marina é o que o povo clama. Então, até por isso, eu acho que ela tem mais chance de ganhar, já vou começar dando força pra ela logo. Ah, que bom, cara. Fico feliz. Que bom que você. O importante é não votar 13. É isso aí. Já tá gravando ou não? Pronto, agora tá gravando. Ah, beleza. Então agora parou de falar merda. Vocês não sabem se policiar não, senão acaba falando merda.